lindas e maravilhosas, eu já estava com saudades. E vocês? Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui, tenho gravado mais lives aqui no canal, uma correria muito grande. Para quem não sabe, eu lancei o curso de pão de mel, sim, o curso de pão de mel ontem. Se você está buscando uma renda extra, ter o seu próprio business, essa é uma ótima opção para você ter também sua independência financeira. Ou se você quer aprender uma receita maravilhosa para você poder aí desfrutar, compartilhar, levar em eventos na igreja, aniversários, enfim, casamentos, tudo quanto é tipo de festa você pode estar aí fazendo essa receita deliciosa. E eu tenho uma notícia também que eu quero dar para vocês aqui, não é nada 100% certo ainda, pessoal, mas eu estou vendo para estar aí no Brasil na primeira semana de junho. Dia 1º de junho é o Dia Internacional da Conscientização do Abuso Narcisista e eu estou preparando um evento presencial. Vamos ter no máximo, se não me engano, gente, ainda não sei o local certinho, eu sei que vai ser em Campinas. Eu vou avisando vocês por aqui, mas eu gostaria de fazer tipo uma pesquisa aqui, uma enquete com vocês. Deixa aqui nos comentários se você tem interesse em ir. Vai ser um valor simbólico para a gente poder pagar o aluguel da sala, porque vai ter um custo para isso. E eu estarei indo para o Brasil só para esse evento. Muitas pessoas eu sei que estão aqui, que têm carinho especial por mim, pelo meu trabalho. Outros são alunos já da primeira, segunda turma, em breve já estaremos na terceira turma e a gente vai ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Então eu gostaria de saber se você tem interesse, se você está perto de Campinas, se você viajaria até lá na primeira semana de junho para estar nesse evento presencial com a gente. Eu creio que vai ter no máximo espaço para 300 pessoas, ok? Mas as novidades, depois que eu tiver a confirmação certinha de que vai ser, se não for esse ano, um ano que vem, sim, com certeza. Mas vamos ver se dá para esse ano, ok? E esse curso do pão de mel, gente, um dos motivos também que eu estou lançando, mesmo porque eu não estou mais fazendo, porque eu não estou dando conta de fazer tudo que eu tenho para fazer, o dinheiro arrecadado é para investir nesses eventos que virão em breve, ainda esse ano. Se não for esse ano, no ano que vem, mas já tem outro que vai acontecer aqui também, mais para o fim do ano, eu vou comunicando vocês por aqui. Mas eu gostaria de saber onde vocês estão, se alguns de vocês estão em Campinas, se vocês têm interesse em estar lá junto com a gente, ok? Que aí eu já tenho uma ideia de mais ou menos quantas pessoas vão estar participando. Eu creio que o valor, gente, vai ser algo bem simbólico, realmente para ajudar o gasto que a gente vai ter. Lógico, não é só o lugar, a gente vai ter gasto com comida, porque a gente vai ter um breakzinho para a gente poder comer alguma coisa. Depois a gente vai ter também alguém para estar filmando, tirando fotos, tudo isso tem gastos. Eu creio que será entre 100 e 150 reais no máximo por pessoa e no máximo 300 pessoas. Então deixa aqui abaixo se vocês puderem, se vocês querem estar lá comigo. Terão outros profissionais também que estarão conosco, mas eu vou avisando assim que eu tiver certeza. Outra coisa maravilhosa, importantíssima que eu quero falar para vocês, gente, do fundo do meu coração. Eu não sei quem está aqui hoje ou quem virá assistir esse vídeo. Teve já a oportunidade de fazer o seminário Veredas Antigas. Gente, é surreal. Se você não fez, faz. É milagre na sua vida, é bênção do Senhor. Tem coisas que nós precisamos alinhar, tem orações que precisam ser feitas para quebrar ciclos no mundo espiritual, para poder a bênção concretizar na sua vida, no físico. Eu tenho visto isso acontecer na minha vida. É libertador, gente. Eu não posso explicar em palavras o que foi o que eu vivi nesses 3 dias. Busque onde você está. Tem os coordenadores em cada local do Brasil, dos Estados Unidos. Busque que você vai ter condições de você participar dessa oportunidade. Eu digo que todas as pessoas aqui na face dessa terra têm que fazer esse seminário pelo menos uma vez na vida. Eu já estou indo para o segundo. Esse ano a pastora está voltando aqui porque tem mais pessoas querendo fazer e eu vou fazer de novo, porque eu tenho certeza que na segunda vez ainda vai ter coisa ali que Deus vai estar me mostrando. É libertador. Se você já fez, deixa aqui o comentário para as pessoas que ainda não fizeram entenderem um pouquinho do que é tudo isso. É cura, é libertação, gente, é bênção do Senhor. Além de ser algo divertido, de ser 3 dias de harmonia, de contato com outras pessoas, é algo assim que eu não tenho palavras para descrever. Eu sei que é de Deus, não é fácil, tá? Porque todo Veredas tem levante, o inimigo não quer que você seja liberto, liberta, curada, curado. Não.
Então não desista, fique firme e fique forte, porque foi isso que eu fiz e deu certo. E todas as expectativas que eu criei, que na verdade a pessoa que tinha falado para mim, que foi a pastora Ana, ela falou sobre o curso para mim do Veredas, e eu pensei, Veredas, nunca ouvi falar, o que que é isso? Talvez vocês estão aqui também falando Veredas, nunca ouvi falar assim. Seminário Veredas Antigas, do pastor Craig Hill, pastor americano. Mas tem mais conhecimento sobre esse seminário no Brasil do que aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Então busca, gente, busca, porque isso vai ajudar. O que tem a ver isso com relacionamento abusivo, Cris? Né? Tem tudo a ver, porque faz parte do processo de cura em nossa vida. Se Deus quiser, a pastora Ana em breve estará aí também coordenando. A gente não sabe, Deus está agindo e eu estarei dando notícias aqui. Vocês também podem seguir o canal da pastora. O canal dela eu vou deixar aqui o link, é bênção, ela tá comigo nos cursos, né, da formação em terapeutas. Gente, é algo de Deus. Se queimou no seu coração, ó, tá aqui, ó, eu tô falando e você tá assim, meu Deus, o que é isso? Que veredas? Aonde? Foi o que aconteceu comigo. Essa chama não vai se apagar e você vai fazer, depois você vai vir me contar, tá bom? Bom, vamos agora ao relato de hoje. Esse relato é longo, mas ele é poderoso. Ele é bem completo, vocês vão gostar. Eu gostei. Ela começa dizendo assim, olá Cris, tudo bem? E ela fala o nome dela, mas ela fala assim, pode me chamar de Vitória. E meu ex-marido, eu vou identificá-lo de Majestade. E ela já começa rindo aqui. KKKKK. É Majestade, né? O rei de Sabá. Primeiramente, quero agradecer a Deus por sua vida. Linda, agradeço pela sua também, pelo seu relato, pelo carinho. Tudo que você colocou aqui foi com muito carinho, dá para sentir. E ela fala, e por esse canal que tanto abençoa a vida de outras mulheres e por usar você e seu espaço para que assim possamos compartilhar nossas experiências e sermos usadas para a libertação de tantas outras vítimas de relacionamentos abusivos. Linda, obrigada a você. E ela fala, vou compartilhar minha história, embora tenha ficado em dúvida se realmente deveria fazer, pois ora acho que meu ex-companheiro tem traços narcisistas, ora acho que é um outro tipo de transtorno. Interessante isso aqui. Mais de uma coisa eu sei, ele tem problema, kkkk, e dos graves. E creio que sim, ele é um abusador e um manipulador. Gente, isso é muito comum de acontecer. Essa confusão mental, você pensa que é só no relacionamento enquanto você está convivendo? Não, depois continua, tá? Por isso que tem que quebrar esses ciclos, essas amarras no mundo espiritual, porque é uma guerra espiritual, é a astúcia do inimigo, ele vai condicionando o teu cérebro, muda até o hormonal, o sistema hormonal no seu corpo. Sim, então você ainda continua depois nessa confusão, nessa neblina, você não consegue ver as coisas claramente até a cura se concretizar. E você está por completo liberta disso daí. Né? Deus é mais e ele faz isso, ele revela porque ele tem propósito maior e com certeza vai usar a sua vida que Deus revelou. Você hoje não está mais em coma, você está desperto, desperta. Você vai ser provavelmente um terapeuta ou uma terapeuta, ou vai ser na sua igreja, ou no seu trabalho, nas redes sociais, no YouTube. Só Deus sabe, tem que orar e pedir para ele, né, te mostrar. Mas eu sei que tem propósito maior, por isso ele revelou, para te libertar e para usar a sua vida como instrumento dele. E ela fala aqui, né, que olha só, a confusão já, mas eu lendo aqui, gente, que eu fui até a metade, é claro que é narcisista, vocês vão ver já já. Aí depois deixa o comentário aí também, tá? Esse vídeo vai ter comentário que eu não vou nem dar conta de ler tudo, mas eu vou dar o meu melhor, eu vou ler, tá, gente? Eu prometo. E ela diz assim, ó. Bom, eu quero começar contando desde a minha infância e o desenvolvimento da minha família de origem, pois creio que as escolhas que fiz dos meus namorados não foram as mais certas e parei então de me conformar com tudo isso e comecei a procurar e caminhar para a minha cura. Yes, isso mesmo. Minha estrutura familiar era minha mãe, meu pai, minha irmã mais velha e eu, a caçula. Minha mãe não teve um casamento muito feliz. Meu pai foi um bom namorado, porém quando casou-se com a minha mãe, já na lua de mel começou a maltratá-la, jogando na cara dela que ela não era mais virgem, sendo que o primeiro homem da vida dela foi ele. Aqui eu já paro. De novo. Fato, né? Aqui, já um pai transtornado também. Sinais, bandeiras vermelhas aqui já gritando.
Sim, normalmente, casou, acabou o love bombing. Já na lua de mel já é a tortura, já é o pavor de mel. Lua de mer, merleca, se é que você me entende. E aí ela diz, pelo que ela conta, começou a ser extremamente ignorante, usava palavras de baixo calão, a xingava muito, porém só não recordo quando começaram as agressões físicas. Se foi antes da minha irmã nascer ou depois. Minha mãe teve que fazer tratamento para ter filhos, pois tinha as trompas desligadas, ela põe entre aspas, conforme ela mesma diz. Tratamento vai, tratamento vem, minha mãe perde o primeiro filho, mas depois engravida da minha irmã. Meu pai, segundo ela, continuou sendo o mesmo grosseiro, embora não agredisse fisicamente durante a gravidez. Ai, meu pai, pelo menos isso, né? Só Deus na causa. A vida da minha irmã foi bem difícil em comparação à minha. Ela viu a minha mãe apanhar várias vezes, muitas vezes. Viu minha mãe tomar sabão em pó para tentar se matar e um dia teve que pedir socorro aos vizinhos para socorrê-la com medo do meu pai matá-la. Olha isso, de tanto que minha mãe apanhava dele. Houve um dia que ele a distratou na frente de um colega de trabalho e minha mãe respondeu, levando um tapa na cara na frente desse colega. Meu Deus, esse aqui, gente, olha que interessante. Narcisista não faz isso na frente dos outros, tá? Eles são bem passivos agressivos, são bem ocultos. Esse daqui, você vê que ele já não tá nem aí se estão vendo, se não estão. Acontece em vários casos, tá? Distratam você, maltratam você na frente das pessoas e não estão nem aí. Já vai mais para psicopatia quando é assim, né? Pelo menos é o que eu observo. E ela continua, minha mãe tentou se separar na época, antes dos anos 80, mas a minha avó não deixou que meu avô emprestasse o dinheiro para o divórcio. Ela era dependente financeiramente do meu pai e não teve o apoio necessário para sair e deixar a minha irmã com alguém para poder trabalhar. Se não me engano, ele não a deixava trabalhar por ciúmes. Ela não podia nem olhar para fora do carro quando estava com ele, pois logo ele dizia que ela estava olhando para outro. Entre outras proibições, porém, ele podia fazer todas as coisas, inclusive sair com outras mulheres. É desse jeito. Eles podem tudo, você que tem que obedecer, você não é digna de nada, você tem que obedecer e ser submissa a ele, o todo-poderoso, o chefão, machista, misógino, é isso que eles são. E olha isso, não pode nem olhar para o lado, posse, controle, paranoia, medo de ser traído, porque trai, né? Quem faz com os outros, acha que os outros vão fazer com eles também, que é o caso dos narcisistas. E aí ela diz assim, segundo minha mãe, ele praticou a violência até mais ou menos minha irmã começar a entender a gravidade da situação e eu também já tinha nascido. E durou mais ou menos até meu primeiro ano de idade e a diferença entre eu e minha irmã são de 6 anos e meio. Uau! Portanto, ela viu minha mãe apanhar até uns 7 anos mais ou menos. Parando essa onda de violência física, e um detalhe importante, minha mãe começou a enfrentá-lo. E ela põe entre parênteses, quase que uma vez tacou o filtro de barro nele. KKKKK. Foi o que ajudou a controlá-lo também. A vida foi seguindo, embora com brigas, mas foi seguindo. Meu pai nunca fez nada contra mim e minha irmã. Nunca nos bateu, ficava com remorso quando nos dava bronca e não deixava faltar nada para nós. Mas com a minha mãe o tratamento sempre foi ruim. É desse jeito. Outro detalhe, o pai dele, meu avô, também batia em sua mãe, tanto que ele chegou a quebrar-lhe a clavícula. Um dos meus tios também repetiu o tratamento com sua esposa, já um outro não. E o irmão que não casou batia na minha tia. Olha que interessante, o ciclo se repete. E ela fala, e espiritualmente minha família segue a religião espírita e católica. Até hoje, e eu sou a única convertida. Um fato interessante é que meu pai conhecia um espírita de uma religião afro, que quando eu nasci ele queria me adotar de qualquer jeito. E isso aqui é estranho, hein? Espiritualmente falando, bem esquisito. E ela diz, insistiu muito e meus pais tiveram até que serem grosseiros. Dizia que me achava muito bonita e que me queria para ele. Você acha? Ela põe um ponto de interrogação. Tá repreendido em nome de Jesus. Ela fala, eu, hein? Mas o que é separado de Deus, o inimigo não toca. Falou tudo. Glória a Deus por sua vida.
Quando eu tinha uns 4 anos, meu pai começou a sentir sintomas de um câncer no esôfago e por teimosia demorou muito a tratar. E quando eu estava para completar 5 anos, ele faleceu com 51 anos de idade. Sendo assim, minha mãe achou melhor morar com meus avós maternos e mudamos para a zona norte de São Paulo, capital. Um bairro muito bom de se morar. E nessa época, minha irmã tinha 12 anos. Meu avô morreria após 1 ano da morte do meu pai com câncer de próstata. E ficamos em 4 mulheres, a casa das 4 mulheres, ela fala. Ok, seguimos a vida, minha infância foi feliz, muito feliz. Brincava bastante, estudava, tudo certo. Às vezes me sentia um pouco inferior aos meus primos, pois não tínhamos muitas condições financeiras. Sempre sofríamos algumas humilhações, mas a vida foi seguindo. Cheguei na minha adolescência, sempre fui muito ajuizada, não era de ficar andando com más companhias, sempre gostei de estudar, fazia meus cursos, era tímida, muito tímida, mas tinha amizades na escola e tudo mais. Namorado mesmo fui ter o primeiro com 18 anos e foi onde acredito que eu comecei a ter contato com uma possível codependência, porém não acho que foi de forma passiva. Ele era um pouco mais velho, mais ou menos 8 anos a mais do que eu. E foi o primeiro namorado. E já comecei levando chifre. E ela ri. Ai, senhor, já foi lá, logo de primeira, né? Eu também, o meu primeiro namorado já foi o narcisista. Já foi o primeiro. E eu pedindo, Deus, eu quero namorado. Eu achava que eu não ia ter namorado, aí vem logo o primeiro traste lá. Narcisista, era o grandioso. Se achava. E ela explica o que acontecia. Eu não era a menina de ficar dormindo com o namorado antes do casamento. Glória a Deus. E ela põe entre parênteses, essa época eu não era convertida, porém não achava certo. E minha mãe sempre me dizia, se você se deitar com ele, provavelmente ele irá embora. Olha, e por outro lado, como você não faz o que ele quer, arrumará outra por aí. Então, se decide, né? Não dá certo, né? Se você dormir com ele, ele vai embora. E por outro lado, se você não faz o que ele quer, ele vai arrumar outra. É melhor ficar sozinha. Não, eu tô brincando, gente. É melhor ficar sozinha do que ficar com um narcisista. Mas é bom pra ver, quer dizer, que pensamento é esse, né? Não tem jeito. Se você não ter relação, ele vai embora. E se você fizer o que ele quer, ele arruma outra. Aí é bom pra você olhar e falar, um homem desse eu não quero, mas não quer dizer que todos fazem isso, tá? Só os que são infelizes mesmo, não buscaram cura e aí tentar usar os outros para sarar as dores. Na verdade não sara nada, é só um alívio mesmo, uma ilusão. E ela continua dizendo aqui, porém eu nunca concordei com nenhuma das ideias, muito bom, nunca concordei com essas ideias aí que vem para trazer crença limitante, nem de ter alguém do meu lado que me quisesse só se eu transasse com ele e nem que me traísse. Ridículo isso. Concordo, ridículo mesmo. Então, aí eu não fui pra cama mesmo. Muito bom. Segui com um namoro, entre altos e baixos, imatura. Gostava dele. Primeiro namorado, né? Durou em média uns 3 anos. Uau! Uma vez taquei uma concha nele porque ele gritou comigo. Como ele fazia com a mãe e com a avó. Mas não prestou, Cris. Do jeito que a concha estava na minha mão, voou na cabeça dele. Meu Deus do céu. Esse era narcisista nato, com certeza, porque ele apresentava todos os sinais. E um detalhe, anticristo. Uau! Falava que odiava Jesus. Meu pai. Chegou o fim do relacionamento pela graça de Deus, porque eu comecei a acordar e ele foi morar no Mato Grosso. Vá com Deus, tá longe de mim e não volte mais. Não aceito devolução. É livramento de Deus. Você vê como Deus cuida de nós, mesmo sem a gente saber que estava com outro traste. Outro não, no caso dela era o primeiro, né? Aí ela diz, então eu disse, pois lá você vai ficar, porque ou namora debaixo do meu teto aqui, ou não tem conversa. E ele foi sem Deus mesmo. Ela dá risada. Eu falando vai com Deus, ela foi mesmo sem Deus. E eu fiquei com Deus aqui. Yes! Olha o jeito dela, gente. Eu morro de rir. Eu adoro esse jeito, né? Espontâneo de ser. Foi o primeiro livramento e eu não me deitei com ele. Mesmo tomando várias galhadas. Risos. Passou um tempão. Uns 3 anos fiquei sozinha. Não gostava de ficar com ninguém como as meninas do meu convívio.
mais me sentia tão sozinha. Às vezes saía, mas só para dançar. Sempre gostei muito de dançar. Eu só não bebia, não fumava e não saía ficando com ninguém. Sempre me preservei muito nesse aspecto. Não queria me sentir descartável. Eu também sempre fui assim, sabia? Mas eu nunca parei para pensar por esse lado, que eu não queria ser descartável. Eu sempre pensei assim, ficar por ficar, algo sem profundidade, que eu nunca mais vou envolver a pessoa, sem sentimento, eu não gosto. Pra que eu vou fazer se não vai... Pra quê? Qual o propósito? Não tem. Então, pra que fazer? Prefiro não fazer. Por quantidade? Não. Queria mesmo é qualidade, né? Isso é se dar o valor, tá? A gente já fazia isso sem nem saber. E ela diz, então, na empresa que eu trabalhava, e trabalhei nela por quase 10 anos, conheci uma outra pessoa. E adivinha, mais galhadas. E ela dá risada. Descobri depois de quase um ano que eu era a outra, porque uma vez eu liguei no celular dele e ela põe entre parênteses, aquela época eram aqueles telefones da Oi, bem bonitinhos, kkkk, para perguntar o porquê ele estava demorando para vir. E a namorada oficial viu e me retornou. Meu pai do céu. Antes de chegar nisso, tinha um detalhe importante. Ele não ia na minha casa todo fim de semana. Dava cano, dizia que ia trabalhar. Olha isso. E eu descobri que era tudo mentira, porque estava com a oficial. KKKKK. Essa descoberta se deu porque eu comecei a cobrar dele uma posição. Esse namoro não poderia continuar desse jeito, pois não aceitaria mais esse tipo de comportamento. Na verdade, eu que achava que era um namoro, sabe? Na esperança de dar certo, sei. E veio essa decepção. Gostava muito dele, era carinhoso, doce, mas tinha esses intérpretes. Ou seja, não jorra água doce de fonte que jorra água amarga. E ela coloca detalhe, também não fui para a cama com ele. Yes, gostei de você, hein? Forte, hein? Embora uma vez ele me levou para um motel de surpresa. Cheguei a entrar, mas fui embora num desespero que não era meu. E ela ri. Eu tinha vontade, mas tinha medo. Olha que legal, o medo te impediu de fazer. Muito bom. Foi livramento. Eu queria que alguém gostasse de mim de verdade primeiro, e sempre tinha algo lá no fundo que me questionava assim: mas não é pecado? Deus aprova isso? E ela diz, claro que eu ainda não tinha o Espírito Santo e talvez fosse mais uma ideia da religiosidade, mas sempre me preservando nessa área por medo de me decepcionar. Eu creio que sim, era Deus falando com você. Sim, Deus fala com a gente. São os anjos do Senhor, né? Aquela vozinha que diz, ó, mas isso aí não é pecado? Deus aprova isso? É muito legal. E ela diz, então chegou o fim, eu fiquei muito decepcionada com ele, pois parecia que estávamos nos dando muito bem. Fiquei bem abalada. Gente, o primeiro traiu, foi-se embora, vai com Deus, e foi sem Deus mesmo. O segundo conheceu no trabalho, depois de um ano ela descobre que ela era outra, né? Ele já tinha uma outra pessoa, outro traste. De novo, mais um livramento. Vá com Deus. Esse eu não sei se foi ou não. Provavelmente não. E agora ela vem com a parte principal. Ela diz, nesse interim, quase que ao mesmo tempo, meu ex-marido entrou para essa mesma empresa em um outro setor. Nos conhecemos lá e o meu ex-namorado já tinha saído. O inimigo não brinca não. Ele falou, ó, esse saiu, agora eu vou mandar um outro para a posição para tentar ir lá e destruir e causar mais decepção na vida dela. Agora eu vou mandar um master. Pronto, conseguiu casar. Vamos ver qual vai ser a bucha dessa vez. Porque a gente acha que vem alguma coisa melhor, até se curar vem outro pior, tá? E ela diz assim, como ele tinha que passar por vários setores, ele inclusive teve que ficar no meu para aprender sobre a empresa e ser qualificado para o trabalho dele. Nós começamos a conversar e fazer amizade. E ela fala normal para um ambiente de trabalho. E ela põe assim, ele era cristão e ela põe tudo em letra maiúscula, casado. Até aí tudo bem. Não via nada, né? Não via nada demais nele, conversas eram sobre o trabalho e no trabalho. Às vezes íamos embora juntos, e ela diz não sozinhos, mas também com outros colegas da empresa que faziam o mesmo caminho. Passado uns meses, notei ele muito gentil, muito doce, sempre bem intencionado. Mal sabia que era o próprio demônio. Exatamente assim.
E é assim que ele age para roubar, matar e destruir. Exatamente, fingindo ser anjo de luz. Um anjinho. Me olhava com olhos apaixonados, a expressão que a gente usa aqui, olhos de peixe morto. KKKKK. E eu fingia que nada estava acontecendo porque ele era casado e não me atraía em nada, somente amizade mesmo e ponto final. E mesmo porque eu ainda estava bem abalada com o fim do outro relacionamento, que só eu que vivi, né? Ela brinca aqui. Mas me abalou. Porque me achava na contramão do mundo e hoje eu entendo por quê. Às vezes acontecia de irmos embora sozinhos porque as outras pessoas iam para outros lugares, até mais ou menos metade do caminho. Praticamente a penúltima condição fazíamos o mesmo caminho e conversávamos sobre muitas coisas. E ela diz, tínhamos assunto para tudo e eu fingindo demência de que nada estava acontecendo da parte dele. E ela dá risada. Me falava muito de Jesus, que ele era o único Senhor e Salvador, e conversávamos sobre a minha religião, entre outras, e que eu achava que era cultural e Deus estava em todos os lugares. E ela diz assim, porém, Cris, antes mesmo dele falar comigo, eu já frequentava um centro espírita kardecista. Na verdade, era uma mistureba. Engano total. Concordo, é muito bom você falar isso aqui. Falavam de Jesus, porém não como Senhor e Salvador das nossas almas, mas que tudo era dele e para ele. Logo comecei a me questionar, então por que tenho que ter imagem de santo e tal? E comprar água para tal finalidade? Se eu posso chegar em alguém mais poderoso que tudo isso, né? Ela começou a se questionar. Para que essas coisas? Para que santo se eu posso ir direto a Deus, né? Verdade. E ela diz, isso um pouco antes, creio eu, dele conversar comigo sobre Jesus. Mesmo assim, continuei frequentando o meu local de sempre, pois achava que estava servindo a Deus. É assim que o inimigo faz, tá? Muitas pessoas estão lá e realmente acham que isso que é o bom, que é o legal. Mas aí Deus usa a sua vida aqui agora para dar o seu testemunho, porque tem várias pessoas que provavelmente vão estar aqui ouvindo o teu testemunho e vão começar a se perguntar também. E Deus é lindo, né? E é o Espírito Santo que faz. A gente só planta, né, a sementinha. Aí, depois é o Espírito Santo que entra e faz a obra para honra e glória de Deus. Que linda a sua conversão, né? O teu testemunho de encontro com Jesus de verdade. Lindo demais, gente. Poderoso. E ela diz, continuamos a amizade da mesma forma e então depois de uns 6 meses começou a chegar e-mails na minha caixa. Eram da empresa mesmo, pois não tínhamos trocado telefone nessa época ainda. Ele começou a mandar mensagem para ela por e-mail do trabalho, dizendo que se não tinha percebido a maneira como ele me olhava. Tipo assim, você não percebeu que eu tô te olhando de maneira... Você não percebe a maneira que eu olho para você? A maneira que eu te trato? Que ele estava sentindo algo que nunca havia sentido por ninguém e isso incomodava muito. Gente, isso aqui é astúcia do inimigo, viu? Olha, tadinho, ele se fazendo de vítima. Olha, eu tô apaixonado, mas isso tá me fazendo mal porque isso não é certo, né? Olha, eu não sou uma pessoa ruim, não me olhe com olhos de uma pessoa mau caráter. E aí ela continua, então eu, como sempre, bem direta, disse, você é casado e eu não nasci para ser amante. Eu gosto disso. Não quero nada com você dessa maneira e nem de outra. E ela ri aqui de novo. Ela é bem humorada. Eu gosto. E ela diz, porque passo por um momento difícil por conta de outra pessoa e não quero me envolver com ninguém, muito menos com um homem casado. E ela fala, na época não me importava muito, mas hoje sim. Ele já era cristão, casou em igreja evangélica e tudo. Na verdade, ele nunca foi, né? Até aqui não. Verdadeiro não, ok? Só de fachada. E ela conclui e fala assim, se fosse eu depois desse fora, não olharia nem mais na minha cara. Mas, Cris, nunca vi uma pessoa tão insistente. Nunca. E a majestade, quando quer alguma coisa, ele não mede consequência e você e os leitores entenderão isso mais à frente. Exatamente, foi muito importante você falar isso. Eu estou amando o seu relato, poderosíssimo. Por quê? Você fala coisa que é real. Tá desvendando aqui coisa que às vezes a gente acha que não é, mas olha aqui confirmação que você falou, é isso mesmo. Porque eles não estão nem aí, não tem vergonha na cara, porque o propósito maior não é
você não olharia mais na cara da pessoa, você fala, a pessoa não quer estar comigo, eu vou me respeitar, eu vou me valorizar, eu não vou ficar implorando para alguém que não quer saber de mim. Mas essas pessoas não têm nada. E não estão ali por amor. Estão ali para destruir a tua vida, o teu psicológico, o teu físico, o teu espiritual, né? Interessante que ele falou para você de Jesus. Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, tá? Mas é Deus que faz, não são essas pessoas não. Não dá mérito para essas pessoas não. E sim a Deus, porque Deus usou a vida dele para fazer isso na sua vida, como já usou na vida de outras pessoas. Enfim, e ela continua aqui. Mesmo assim, ele continuou, não era mal educada com ele. Continuamos a conversar sobre outras coisas, ele sempre muito gentil, prestativo, sempre com palavras doces que massageavam meu ego e eu cozinhando igual um sapo em água morna. Exatamente. Deveria ter sido radical e não ficar ali dando brecha, mas não foi assim, infelizmente. Aonde eles vão entrando. Tem espaço ainda para entrar, ele vai, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem essa expressão, esse ditado? Então ali ainda tinha carências, ainda tinha brechas. Não é tua culpa, não é culpa da gente, tá? Porque a intenção no coração é que Deus olha, você estava ali. Olha, se posicionou e tudo, mas ele ainda assim tinha brecha, ele entrava ali, ó, como amigo. Ele parecia ser uma pessoa boa, porque olha, eu me sinto mal, mas estou apaixonada. Então, de certa forma, aquilo te fazia sentir especial, te fazia sentir bem, amada, vista, escutada. E é só o que ele precisou, né, para te ganhar aí e virar teu marido. É desse jeito que eles fazem mesmo, vem de mansinho e que nem você falou, cozinhando igual a um sapo em água morna. Chegou até a falar que foi comemorar aniversário de 1 ano de casamento. Olha que demoníaco um negócio desse. Olha o sadismo aqui, tá? E aqui ele já estava passando os limites com você para ver se você ia aceitar a palhaçada, né? Ela diz, ele falou que foram comemorar num hotel no interior de São Paulo, mas que a esposa, na época, ficava perguntando o que ele tinha porque estava tão distante. Então ele disse a mim que mal sabia ela que era por minha causa. Olha aí. Dando a entender, né? Tipo assim, eu tô pensando nela, em você, viu? Olha. Aí eu penso aqui comigo, traste. Se ele faz isso com a esposa, imagina quando tiver com você, vai fazer igual com outra, né? O problema tá no caráter dele. Não lembro muito quanto tempo passou, mas um belo dia ele se declarou para mim dentro do ônibus, dizendo que não aguentava mais e eu dei outro fora. Falei que não daria, pois estava saindo daquele relacionamento antes dele e eu estava muito abalada. E estava, Cris, porque na verdade eu tinha a sensação de que as pessoas que passaram na minha vida eram só para me levar para a cama. Nada sincero. Decepcionadíssima eu estava, em cacos mesmo. Sim, olha só, você achando que você não tinha valor, que as pessoas só estavam ali para dormir com você. E na verdade é o que estavam tentando mesmo, mas não quer dizer que você não tinha valor, entende? Queria dizer que por causa das brechas que ainda tinha carências em você, indiretamente era um imã para essas pessoas abusivas, interesseiras e só querem mesmo tirar proveito. Mas olha a parte boa, Deus não deixou você cair, né, na tentação e você se guardou. E ela diz, depois disso nos afastamos um pouco, deixamos de ir embora juntos do trabalho, ele parou de mandar e-mails por um tempo e achei que então cada um iria para o seu lado. Eles deixam dar um tempo para você, parece que esquece, eles vêm com tudo de novo. E ela diz, quando menos espero, ele volta com e-mails de novo. Porém, hoje avaliando, eu já estava fisgada, vamos dizer assim, né? Porque ele era muito bonzinho e gentil. Totalmente diferente dos outros que conheci. E ela fala, um príncipe. A sensação que eu tinha é que havia perdido um amigo querido, pois conversávamos muito e quando voltou a mandar os e-mails que diziam que ele sentia muito a minha falta, voltei a conversar com ele. Mas sempre deixei claro para ele que eu não queria nada, principalmente com um homem casado. Eu sentia muito, mas ele teria que resolver. Não no sentido de ficar comigo, mas no sentido de decidir, né? E ser homem para assumir que não queria a esposa. Se tratava do caráter dele com a outra, que era casada com ele, e não de mim. Exatamente. E ele já tinha me convidado para ir no cinema com ele, mas eu não aceitei e ainda disse que não adiantava tirar a aliança, porque eu descobriria a sacanagem.
Eu não vou para lugar nenhum com um homem casado, eu disse a ele. No final de semana, que ele foi comemorar o aniversário de casamento, ele sugeriu um filme chamado A Era de Gelo para eu assistir. Não lembro se eu tinha perguntado se ele conhecia algum filme, acho que foi durante as conversas. Sim, eles vão infiltrando, gente, eles vão falando coisas, já está entrando na tua mente. Você aqui já está no vínculo, ok? Traumático, você já está no vício, parecendo ser amizade, mas ele estava suprindo em você coisas, essa afinidade, essa coisa de achar que parece que vocês são grandes amigos, olha, ele era tão gentil, tudo isso, caso pensado, o inimigo faz isso, está suprindo coisas que ainda não foram supridas por Deus, tratadas e curadas por Deus, é a brecha que o inimigo entra, né? Só que você não sabia, na ingenuidade, né? Na ignorância, no sentido de ainda não ter tido a revelação de Deus. Por isso que Deus nos dá a segunda chance, porque Ele sabe que a intenção do coração nunca foi machucar ninguém, e sim deles já, de tudinho de caso pensado, né? Porque eles não fazem nada sem ser por interesse próprio deles. E ela diz assim, quando ele voltou, creio que, para ter assunto também, ele tentou conversar comigo sobre o filme. Continuamos falando, conversa vai, conversa vem, e eu cada vez mais caindo na dele, pois comecei a ficar encantada com o jeito dele. Do modo que ele me tratava, e como eu disse, era para não ter dado confiança, mas achava legal o interesse dele por mim. Exato. E lembro que um dia eu pedi a Deus que me desse alguém que gostasse de mim de verdade, sem ter interesse sexual somente, mas que fosse homem de verdade, que me assumisse. Me sentia mal de ver minhas primas se dando bem com o namorado, era um melhor que o outro, mas num relacionamento totalmente mundano. E eu sempre achava que iria ficar para a titia. Risos. E ela põe entre parênteses, grave engano que as mulheres sentem e que as levam a fazer escolhas graves pelo resto de suas vidas, muitas vezes. Sim, verdade. Me comparava demais e sempre me incomodava o fato de ter sido enganada e não ter nunca ninguém que tivesse gostado de mim de verdade. Olha aí as carências, né? E você trazendo a responsabilidade e o problema para você. Não é porque o problema estava em você. Você é digna de ser amada. Muito valor você tem, princípios, valores, mas nenhum deles te mereceu. Veja como é o contrário. Veja como ressignificar, que é o trabalho que eu faço em terapia, né? Na terapia cognitivo-comportamental cristã. É onde faz toda a diferença. Ressignificar é mente renovada, é Deus em primeiro acima de tudo, amor próprio, e você saber quem você é, a tua identidade espiritual, daí não tem pra ninguém. E é viver o propósito que Deus tem maior pra sua vida. É demais, gente. Continuando, ela diz, até que um dia ele novamente insistindo na situação e eu disse a ele, você que resolva a sua situação, não quero ninguém comprometido do meu lado. Deixei claro que eu não estava mandando terminar casamento nenhum por minha causa, mas ele teria que tomar uma decisão e uma posição. Concordo. Gente, na verdade, hoje, né? Hoje, você vendo tudo isso, você já tinha cortado logo no primeiro momento, né? Mas as carências, a falta de revelação, não tem como. Né? A gente fica olhando, achando que é algo de Deus, mas quando que vai ser algo de Deus, né? Uma separação para poder um homem casado. Se fosse depois disso, ok, seria outra história, mas não, ele ainda estava casado e agindo dessa forma, né? Só que fazia o vítima, o coitadinho que sofria, que estava fazendo aquilo e não queria, mas era mais forte do que ele, porque olha, ele estava apaixonado por você. E ela disse, sabe o que ele disse? Meu casamento não está ruim e nem sairia dele para ficar sozinho. Cris, é nítido que sofria a primeira invertida de jogo. O que esses abusadores costumam fazer. Sim. Achei meio estranho, né, na hora, mas disse, a responsabilidade é sua. E disse ele que se fosse sair, seria por minha causa. Olha isso, gente. A que ponto vai a cara de pau da pessoa? Olha, meu casamento não tá ruim. Ah, não tá ruim? O ruim é tu mesmo, né? Porque pra que tá buscando em outra? Porque não tem caráter. E nem sairia dele pra ficar sozinho, ó. Quer dizer, já pôs a responsabilidade em você. Se eu sair, você vai ter que ficar comigo. Olha isso, que belezinha. Tivemos mais umas conversas por e-mail e depois uma definitiva no shopping e foi o momento que decidimos, para um longo período de desgraça na minha vida, ficarmos juntos. Meu Deus, não fala essa palavra não, tá repreendido em nome de Jesus. Esse tempo até ficarmos juntos demorou 1 ano.
E então a brecha para o inimigo foi aberta. E ela diz outra coisa demoníaca, pois ele estava falando que eu era um presente de Deus, sendo casado e cristão, e Deus não termina um casamento para fazer outro, exatamente, a não ser que seja o divórcio permitido pela Bíblia, que nós cristãos hoje conhecemos, exatamente. E eu achei que era a resposta da minha conversa com Deus. Ok, começamos a namorar, houve então o divórcio. Ele separou da mulher. E seguimos o namoro por 4 anos e meio sem cama. Uau! O cara não gostava do negócio, porque um narcisista não ia aguentar todos esses anos não, hein? Parece que ele estava te respeitando, né? Mas eu não sei não. Vamos ver a história aí. Muitos gostam de outra fruta. Aí ela fala assim, ó. Até estava preparada, mas ele disse que queria fazer tudo certo como Deus mandou. E ela põe entre parênteses, como assim, Cris? Como é coerente um negócio desse? Tô achando que esse aí joga por 2 lados ou só para um, que não é o de mulher. Aí ela fala assim, nunca tivemos brigas graves, nunca teve indícios de traição, sempre estávamos juntos. Você devia ser um suprimento master, né? Com certeza. A família dele sempre muito legal, já eram cristãos também quando se separou, né? Quando ele se separou. E uma frase que hoje me vem à cabeça é, o pai dele disse que confiava nele em tudo. Aí é que está. Meu Deus, onde eles também estavam? Hoje são orientadores de casais. Me tornei cristã quando tínhamos 2 anos de namoro e então eu demorei ainda para reconhecer a Jesus. Porém, lembro que quando comecei a frequentar a igreja, Deus colocou no meu coração aquelas respostas dos questionamentos que eu já estava fazendo quando frequentava o centro espírita. Se Jesus é o Senhor de tudo, por que eu tenho que ter santo aqui e comprar isso lá? E então veio a resposta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Yes, glória a Deus. Deus tentou me mostrar também uma vez, quando eu estava lendo a Bíblia no ônibus sobre o divórcio e logo veio à minha mente a nossa situação. Fiquei com medo de continuar lendo, pois já não conseguia largar dele e achei que deveria seguir assim mesmo. A abstinência que você já ia sentir, né? O vício, você já estava na dependência emocional. E ela diz, Deus tentou abrir os meus olhos em relação ao pecado. Mas tudo não era perfeita de Deus, gente. Deus, ele mostra, mas como eu falo, tem propósito maior porque ele permite, ele deixa nós escolhermos. Na época, sem a revelação, não tem como a gente saber, porque isso é espiritual. A astúcia do inimigo, né? E ela fala, fiz o curso de batismo quase que empurrada por ele. Senti uma leve pressão, mas minha conversão foi sincera. Realmente senti o primeiro amor e o derramar do Espírito Santo no meu coração. Quando confessei para a igreja, senti uma alegria que não era minha e ainda declarei que gostaria que minha irmã e minha mãe estivessem passando pelo mesmo processo que eu. Cris, renunciei a tudo, idolatria, paixões mundanas, menos a ele. Eu precisava ter renunciado a ele. Eu estava em adultério junto com ele, pois, como ele mesmo disse, não estava ruim o casamento anterior dele. Porém, um erro que cometemos em não analisarmos e nos arrependermos de todas as coisas que passou quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Achamos que o pecado apaga sozinho e não pensamos que precisamos de arrependimento. Senti alguns membros da igreja que eu batizei me desprezando. Olha, porém não entendia tanta revolta, mas é claro, estava errado. Mas hoje, analisando, não acho que o caminho é o desprezo, verdade, e sim a exortação de um irmão, sim, e em amor, né? Verdade. Passou 2 anos após o batismo, nos casamos. Ai, ai, ai. Me senti a mulher mais feliz do mundo e sentia isso dele também. Algumas vezes Deus tentou me avisar, tirar o amor do meu coração a ponto de pensar em terminar o namoro, mas achava que era exagero meu, pois tinha achado a pessoa que eu pedi. Ele sempre se achou feio e incompetente, não podia errar um caminho que soava feio, panela quente. Ai, que engraçado isso aqui que ela falou. E ela dá risada. Sempre falava que era para eu tomar cuidado quando arranjasse um outro emprego, pois dizia que eu era muito bonita e que poderia me perder. Ele tinha umas ideias assim. Ah, porque ele te conheceu também foi no trabalho, né? E ele conseguiu passar a lábia em você. Então, você acha que ele não sabe que tem outros como ele, piores, que vão fazer o mesmo? Tentar, né?
Quando nos casamos, começaram as dificuldades. Essa história que casadinho de novo é lua de mel, para mim é mentira, porque as diferenças aparecem logo depois que casa, principalmente com o transtornado, né? Na lua de mel, a meu ver, foi tudo bem, mas as diferenças entre nós começou a aparecer. Ele começou a implicar comigo em tudo. Casca na mesa que cai no chão, entre outros costumes diferentes dele. Logo, então, disse: acho que você casou com a pessoa errada, já que para você nada está bom. Não casei para ficar brigando e você implicando comigo o tempo todo. Tenho defeitos sim, mas você também tem. E nem por isso faço tempestade em copo d'água. Eu gosto de você, viu? Esse jeito aí que fala mesmo, que pensa aí, fala a verdade mesmo que doa. Escute, doa quem doer, porque ele estava já te abusando e você não caiu. Já se posicionou. Mas eles gostam do desafio. Esse aqui parece ser mais um psicopatinha. Vamos ver o decorrer do testemunho dela. Ela diz, aí ele parou, acho que ele sentiu a chacoalhada. Nada, ele viu que foi o teu limite. Ele falou, deixa eu parar por aqui para tentar de outro lado, né? Outro tipo de abuso. E ela diz, quando estávamos completando 3 anos de casados, tivemos que fazer cursos para casais. E foi com os pais dele. Justamente por causa dessas coisinhas, picuinhas bestas. Olha, fáceis de perdoar, mas que para ele era uma tempestade. Muito metódico para tudo, implicava com toalha molhada que de vez em quando eu esquecia porque saía atrasada para trabalhar. Não sabíamos resolver nossos conflitos ficando o tempo todo sem se falar. Mas não era exatamente um tratamento de silêncio, era da parte dos dois. A parte dele para te punir e a sua para se proteger. Uma vez reclamou da calça amassada e eu disse, então passe você. KKKKK. E eu dou palmas. Eu sou dessas. Meu filho, tá amassada? Vai fazer melhor, passa você, tá bom? Queria que você sentisse um lixo, que você não é bom o suficiente, você não sabe fazer as coisas direito, e você fosse lá se humilhar e passar, ai meu amor, tá bom assim agora? E aí toda vez que você fosse passar, você ficasse pensando, meu Deus, preciso passar direito, porque senão ele vai achar ruim. E aí você começa a pisar em ovos, quando você vê, você nem sabe mais quem você é, porque você perde a identidade e tá lá pra agradar o outro. Sendo que você nem fez nada de errado, né? Olha, só pela misericórdia de Deus, meu Pai do céu. E ela continua falando aqui, as roupas de passar dele, ele sempre cuidou. Assim tínhamos as tarefas de casa bem divididas. Depois do curso de casais, achei que melhorou, mas isso era para mim, para ele não. Porém, não me falava nada. Sexualmente falando, não éramos muito ativos e ela ri de novo. Às vezes ficávamos meses sem ter relação sexual e quando tinha não era boa. Aí eu já vi logo que esse aqui não gosta do negócio. Provavelmente ele é chegado, né, num homem. Vamos ver se teve aí, porque vários relatos isso acontece, tá? Eles normalmente são bissexuais. E ela diz assim, e quando tinha não era boa. Às vezes tinha procura de um ou de outro, mas nada demais. Eu não esquentava muito porque não tinha experiência no assunto, achava que não era tão importante e dei a situação como normal. Ele também sentia-se ansioso e chegou a ir no médico para ver se tinha algo clínico para resolver e os exames deram normais. Será que ele não tinha uma dificuldade no negócio? Parece que é isso, ela não quis expor aqui, né? E eu já tô expondo aqui. Ai, eu não me aguento. Mas olha que interessante isso aqui, ó. Lá no namoro ele aguentou, ela casou virgem, né? Pra honra e glória do Senhor, mas olha, já a primeira vez já é a coisa meia boca. E nem consegue saber se é bom ou não, achou que era normal, porque foi o primeiro, né? Vivemos bem mesmo com tudo isso. Viver bem, né? Aonde isso é viver bem? E ela fala, resumidamente, até quando a nossa filha estava com 1 ano e 3 meses, antes dela nascer, tivemos outra briga séria e sentamos e conversamos se continuaríamos o casamento ou não, e nos acertamos. Mas nessa época as picuinhas já estavam aumentando, porém não percebi nada demais. Achei que era coisa da chatice dele mesmo. Mas ele, tentando ser o perfeito da história, me comprava com presentes depois das brigas e colocando defeito em mim em tudo. Nessa briga também mencionei para ele que deveríamos nos arrependermos, pois tínhamos pecado contra Deus, e ele disse que Deus tinha feito novas todas as coisas e que esse assunto não importava mais. Então me calei.
Engravidei e na gravidez foi tudo bem. Ele aceitou, estava maravilhado, até o relacionamento com os meus familiares melhorou. Não era ruim, mas ele não dava muita confiança. Meu relacionamento com os familiares dele era bom, mas acredito e percebia neles que eles eram controladores. Então queriam meio que tirar minha autoridade em casa, mexer nas minhas coisas, tudo bem sutil, mas isso me irritava. Falei isso para ele porque também tudo ele implicava com a minha família e me achei no direito de falar. Não sei o que ele disse para eles e então eles ficaram distantes de mim. Apesar de não pararmos de conversar, eu só senti mais essa distância. Tanto é que quando dei a notícia da minha gravidez, não senti muita felicidade da parte deles. Isso já é... A difamação já é feita durante o relacionamento pro final, tá? Ele já estava aqui já pronto para te largar, provavelmente. Minha filha nasceu, foi uma festa para todos, tudo maravilhoso, ele ajudava, ficou no hospital e quando minha filha nasceu, ele mesmo convidou minha mãe para passar uns dias aqui para me ajudar enquanto ele iria trabalhar. Cris, esse homem mudou da água para o vinho quando minha mãe estava aqui. Era cara feia para todo lado, minha filha chorava muito porque eu não tinha muito leite e não sabia. Ele queria que eu amamentasse, meu peito rachou, que parecia que quando ela sugava saía fogo e não leite. E ele achava ruim que eu chorava. Mas eu iria fazer o quê? Nessa parte fui bem incompreendida por ele. Nessa parte? Em todas. Fez cara feia para minha mãe o tempo todo, até ela ir embora em lágrimas por causa da desfeita dele. Meu Deus do céu. A mãe dele tentou poucas vezes me ajudar. Confesso que tinha ciúmes, mas nunca neguei ajuda. Ficava sozinha com vou pôr o nome de Bia, com a Bia até ele chegar do trabalho. Bom, o tempo passou, voltei da licença maternidade, que não era possível parar de trabalhar naquele momento, e fiquei até quando ela estava para completar 1 ano. Nesse período, a avó paterna que ficou com minha filha e foi tudo bem. Essa parte ela ajudou bastante e não tirou minha autoridade. Tinha muito medo, mas foi tudo bem. Deus guarda, né? Notei que a majestade, que é ele, tá, gente? A majestade, o rei, ficou triplicamente chateado por conta do nascimento da minha filha. Começamos a brigar bastante a ponto de quase terminarmos o casamento, pois ele colocava defeito em tudo que eu fazia para a Bia, que é a filha deles. Ou se não era o bate-a-sopra, né? Você é uma ótima mãe, mas elogia para depois a passividade agressiva, que parece um elogio, mas não é. Covardia mesmo. E ela diz assim, e a gente no puerpério, cansada e ainda tinha que aguentar o super pai perfeito. Quando eu decidi parar de trabalhar, aí começou o meu tormento. Parei em fevereiro, minha filha fez aniversário de 1 ano em março e quando foi em maio comecei a perceber algo diferente na majestade. Antes disso, ele me perguntou se poderia entrar em um grupo de mensagens de amigos antigos que estudou com ele e como tínhamos a senha um do outro, não vi problemas. Então começou a ficar no banheiro por muito tempo, tudo conversando no celular, colocou senha e mudou o comportamento dele comigo. Ficou seco e me tratava com amargura. Sempre nos chamávamos de bebê, mas começou a me chamar pelo meu nome como se fosse uma funcionária dele. Totalmente sem afeto. Fase da desvalorização. As relações sexuais, que já não eram muitas, passaram a ficar menos frequentes ainda. E brigas, e ainda brigas por qualquer coisa acontecendo, principalmente quando se tratava da Bia, da filha. Um dia orei a Deus e pedi para ele me mostrar o que estava acontecendo. No outro dia, quando ele dormiu, eu peguei o celular, coloquei a senha que eu vi ele colocando um dia e peguei todas as conversas desse grupinho todo. Uau, tudo! Ali ele elogiava todas as mulheres, dizendo que dançaria até gafieira e comigo não dava nem 2 passos. Sempre gostei de dança, sempre. Eu lembro que você falou lá logo no começo, desde o primeiro, né? Até antes do primeiro você gostava de sair, né? Não bebia, não fumava, mas gostava de dançar. Ainda gosta. Olha, ele nunca foi para um lugar comigo dançar, nunca. Falava que esse mico ele não pagaria. Ok, deixei pra lá, cantava todas as mulheres. Cris, e quando fui mostrar pra ele, ele negou tudo. Dizia que era brincadeira e falava um monte de coisa negativa de mim e se fazia de coitado. Ser das trevas.
Houve semanas que ele viajou a trabalho. Fiquei sozinha com a minha filha e ela chorava demais. Creio que já era sintoma da síndrome grave que descobrimos depois. Mas até então não sabíamos e ainda depois disso, ele disse que levantou mais cedo de propósito para sair mais cedo do cliente e poder ir em um desses encontros que eu peguei a conversa do grupo do celular. Também vi uma conversa do celular do amigo para o dele dizendo assim: você é legal, mas você é casado. Aí, não falei? Eu já estava desconfiando. E ele disse: dane-se. E negou tudo, falando que era brincadeira do amigo. Só que não, né? Porque ela usou o celular do amigo para fazer com ele, para falar com ele. Eu não acho que era outra mulher, não, hein? Acho que era o amigo mesmo. Amigo. E ela diz assim: ainda questionei, então você é homossexual? Eu tô mais achando que é essa a segunda opção. O homem já não gostava do negócio. Vai saber. Apesar que ele ficou contigo, né? Mas eles buscam suprimento, eles não estão buscando sexo. Não existe sexo feminino e masculino para esses seres, são demônios. Eles buscam destruir almas, né? Levar as pessoas à perdição, a pecar. Entende? Para perder salvação. Falando espiritualmente, é nesse nível, tá? O inimigo vem para roubar, matar e destruir, ok? E ela diz a mesma coisa se repetia depois de quase 7 anos de casamento. Ou seja, o que ele fez com a outra estava fazendo comigo. Exatamente. Tentei mandar a conversa para os pais dele, porém eu nervosa. E acabou que a mensagem não foi. Eles são daqueles que não acreditam que o filho faz algo desse tipo. Por isso a ideia de mandar. Queria provar para eles que eu dizia a verdade, mas com o tempo vi que não precisaria mostrar nada para ninguém. Só não vê quem não quer. Exatamente, a gente não precisa provar nada para ninguém e Deus sabe de todas as coisas. O que importa é que os outros vão achar, né? É o que Deus acha. Falei na época para a avó da minha filha que iria me separar porque não aguentava mais. Não aguentaria isso e ela disse para darmos uma chance para Deus restaurar nosso casamento. Grande engano, porque ali a máscara dele começou a cair. Diante disso, brigas, traições, não que eu tenha pego algo, mas o comportamento dele dizia muita coisa. Chegava em casa com um sorriso de orelha a orelha em um casamento em crise, mas não chegava tarde nem passava a noite fora. Teve uma vez que eu falei para ele não ir no encontro com os amigos dele porque a nossa filha estava muito chorosa e que ele concordou aparentemente. Porém, ele foi e eu descobri pelo tempo que ele falou que chegaria em casa. Não deixei ele entrar em casa e ele dormiu nos pais dele. Ficou nervosinho falando que o casamento acabou porque ele não aceitava uma coisa dessa. Mas ele voltou e o que já não estava bom ficou pior. E lógico, tentando forçar o fim para não parecer que ele que queria o divórcio. Exatamente. Ele é o perfeito, bonzinho, você é a ruim. Cris, ele nunca foi do tempo que namoramos até quando casamos e ficamos todo esse tempo casado, homem de bar, de bebedeira, as amizades. Nada. Foi uma virada de chave que até fico tonta. Olha isso, nesse tempo eu tentando reatar meu casamento, pedi a Deus que me mostrasse. E ele colocou um arrependimento no meu coração tão grande que era sobre o ter casado errado, de forma errada, e não deveria ter casado com ele. A dor do arrependimento foi tão grande que na minha mente veio a cena de Jesus carregando a cruz, dizendo para mim que ele levou na cruz tudo o que eu tinha feito e os meus pecados tinham sido perdoados. E foi uma dor libertadora. Que lindo! E apesar da tristeza de ter transgredido e entristecido a Jesus, ele me libertou e me perdoou mais uma vez. Que linda! E ela põe em carinha de choro. Assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Que testemunho é esse, hein, gente? Não é só de uma história de vida, de cura, libertação, de conversão. Olha, é muito mais do que isso. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui assistindo estão sendo muito abençoados e tocados pelo Espírito Santo de Deus. Tudo virou motivo para ele me xingar, me maltratar e falar que eu o traía. E ela, kkkk. É desse jeito, ele que trai, ele que te maltrata, e ele fala que você que fez, tá? Você que é ruim, você que é uma péssima mulher e ó, você que tem que se divorciar para ele parecer o coitadinho da história. Vítima, você é horrível, olha, você traiu ele. E ela diz uma vez com nossa filha que estava chorando muito e ele xingou.
Me xingou de vaca burra, imbecil, na frente de um técnico de telefonia que estava instalando a internet aqui em casa. E usava a Bia para me xingar. Ela ficava no colo dele e quando eu iria revidar, ele falava, vai me xingar na frente da menina? Ah, não vou não, é só você que pode, né? Você xingar na frente dela? Tudo certo, é crime. É desse jeito. Só funciona pra você, pra mim não. Ok. Porém, me xingava com ela no colo dele. Exatamente, foi o que eu acabei de falar. Me chamou de vagabunda quando eu mostrei para ele. E ela põe entre parênteses, e acredito que ele armou pra cima de mim. Para essa pessoa entrar em contato comigo através do Facebook e começou a me cantar. Não respondi e antes de bloquear mostrei para ele, então ele me xingou e usava isso como se eu estivesse traindo ele. Não saí de casa para nada, pois nossa filha já estava bem comprometida com síndrome, porém não tinha diagnóstico. Uau! Um dia cansada de tanto xingo da situação, ele não mudava, não ia para a igreja mais, deixou Deus de lado, se é que se converteu. Lógico que não. Ele me xingou mais uma vez de vaca na frente da criança, então pedi a ele que pegasse as coisas dele e fosse embora, e ele se recusando. Então eu disse que no outro dia, quando saísse do trabalho, ele não entraria em casa. Isso aqui é muito importante, gente, quando ela fala aqui, ó. Eu já vi isso acontecer, tá? Eles fazem isso, eles fazem vários perfis, né, com falso profile, dão em cima de você para ver se você vai cair. Ok? Isso também acontece quando a vítima de um transtornado descobre que ele está tendo outros casos, aí também acontece das vítimas também fazer isso, tá? Para ver se eles também vão fazer. E normalmente fazem mesmo. É falta do que fazer na vida com esse povo, meu Deus do céu, com eles inclusive, né? E aí ela continua, Cris, meu castelo lógico construído sobre areia, não sobre rocha, desmoronou. Nunca uma decisão doeu tanto em mim, mas fiquei com medo dessa situação piorar e ele me bater. Senti indiferença de todos os familiares e muita culpa, mas um dia cansada de chorar, pois eu achava que tinha jogado meu casamento no lixo e ele no mundo. Então, na madrugada, Deus me acordou como se fosse um susto, um levantar repentino, como se estivesse perdendo a hora para o trabalho, e uma voz me disse, você não jogou ele no mundo, e a partir desse momento comecei a sentir paz. Olha, voltando aqui, ela falou, ó, pois eu achava que tinha jogado meu casamento no lixo e ele no mundo. Olha, a responsabilidade todinha nela. Ela mesma colocando, mas Deus acordou ela e falou, olha aqui, você não jogou ele no mundo. Não foi você. São escolhas dele mesmo. Isso durou de 2018, separados de corpos até hoje, mas o divórcio só veio em 2023, pois nem ele decidia pelo fim definitivo, nem eu. Tentamos algo em outubro de 2020, mas nos separamos de novo porque ele deu a desculpa depois de uma briga que eu provoquei ele para ele me bater e denunciá-lo por violência, sendo que ele que me chamou para bater nele. Ele vinha visitar a nossa filha à noite, porém ganhamos uma liminar para home care por causa da síndrome, mas tive que colocá-lo em dias alternados, no caso as visitas dele, porque ele ficou flertando com uma das cuidadoras na minha cara. Pensei comigo, não vou aguentar isso debaixo do meu nariz. Então ele vinha nos dias que era uma cuidadora mais velha. E também não percebi nada da parte da outra cuidadora, senão ele já teria saído daqui. Ou melhor, ela já teria saído daqui. Nesses 5 anos, achei o comportamento dele sempre exagerado em relação aos cuidados com a Bia. Tudo que a gente fazia não estava bom. Blindava ela de tudo e queria que a gente vivesse numa bolha junto com ela. Ninguém assistia TV em determinado horário porque ela tinha que dormir. Ela nunca se importou muito com barulhos, mas na cabeça dele sim. Então, enquanto ele estava aqui, tinha que falar baixo, volume baixo, tudo que incomodava ele. E quando ela chorava por dor ou algo do tipo, não tinha paciência de esperar o efeito da medicação e eu não deixava ele dar a medicação sobreposta à outra. Uau! Meu pai do céu, hein? Ele usava sua filha para falar, para manipular, para você fazer o que ele queria, né? Fala baixo.
Uma vez ele disse que se eu contrariasse ele, mais uma vez ele me deixaria passar fome, já que eu não trabalho porque precisei cuidar e correr atrás das terapias dela. Logo a renda dele era maior e ele que sustentava a casa, olha aí. Sempre me humilhava ou diminuía meus esforços em relação à nossa filha, dizia que eu falava muito alto, inclusive na frente dos familiares dele, mas eu revidava, porém não era o suficiente. Pior coisa, gente, hoje eu sei, é revidar. Não perca seu tempo, você ainda sai como a ruim da história. Lembro que sempre tinha que pisar em ovos, pois uma discussão com ele era a base de xingos, humilhações, inversão de jogos e ofensas que realmente machucam e que tocavam sempre nas minhas feridas. Falava que eu merecia ser traída. Uau, é assim, né? Uma vez brigamos e ele chutou minha panturrilha e meu tornozelo. Cheguei a denunciar, porém roubaram meu celular e não dei continuidade. Orei a Deus também, porque desde 2018 estava esperando algo, achando que Deus tinha me dado algumas palavras e que queria o meu casamento e achando que tinha perdoado meus erros e o dele também. Porém, ele não melhorava nunca, só piorava. Tinha aguentado xingos, traições, palavrões, chantagens e chute. E até quando? E Deus me deu 2 Crônicas 20. Todo o capítulo falou comigo dizendo que essa luta não era minha e que eu esperasse e eu veria o livramento que ele iria me dar. Uau! Ela desobedeci e 1 ano depois ele praticou a violência física pior do que da outra vez. Veio para cima de mim com um cabo de vassoura e eu já estava me preparando para deitar, quieta, minha filha dormindo, e ele tentou me amedrontar. Mas depois pegou no meu pescoço, me pressionando contra o travesseiro, chegando a fazer com que eu perdesse o ar. Meu Deus, demônio. Fiquei desesperada e ele só não me machucou mais porque eu me defendia. Fiquei com os braços roxos. Nisso repreendi o inimigo e ele ficou tonto. Pensei que iria cair e não caiu. Cris, a face dele mudou, parecia o demônio. É, porque era mesmo ali. Possessão mesmo. Era outra pessoa ali, sim. Nisso, a nossa filha acordou e ele quis pegá-la para me chantagear, dizendo que eu que acordei ela. Mas é claro, tentando gritar para ver se vinha algum socorro, mas nenhum vizinho apareceu. Não deixei ele pegar minha filha porque estava transtornado e pensando que ele iria embora. Peguei ela mesmo tremendo de nervoso e subi para o quarto. Para o meu desespero, ele veio atrás de mim, meu pai. Ali senti que ele me arrebentaria todinha e senti que não era mais eu que andava, mas que Jesus me carregava. Uau, forte, hein? Perdi as forças. Quando cheguei perto do quarto, senti a mão dele vindo na minha direção. Porém, puxou a minha orelha e eu estava de costas. Faltou uns milésimos de segundo, meio passo a menos e ele teria me acertado. Nisso, consegui descer as escadas com a nossa filha. Entrei no carro e fechei as portas. Ele abriu o portão e foi embora. A partir daí, denunciei, fiz boletim de ocorrência e pedi medida protetiva. Isso mesmo. Acho engraçado que essas atitudes mais drásticas dele foi no fim de ano. Meu aniversário é dia 30 de dezembro. Tanto essa quanto a anterior foi nesse período. Interessante, né? O dia de celebração do seu aniversário, do dia que você nasceu. Detalhe, ela diz, no dia da violência, que foi à noite, durante o dia eu fui ao médico no shopping aqui perto. Nisso, para não deixar a Bia sozinha com a cuidadora, pedi para ele vir enquanto eu não voltasse. Já estava decidida a pedir o divórcio, já que nada acontecia e ele também não lutava por nada. Almocei por lá, comprei umas roupas e voltei. Foi nessa que aconteceu tudo isso. Logo, a vingança não poderia ficar de fora. Pedi para fazer um acordo, não consegui e ele, não podendo ver a filha, começou a cortar dinheiro da conta. Vivemos só de limite até a pensão sair. Nesse tempo, ele apresentava a namorada dele para a família dele e já sabe a imagem que ela, a próxima vítima, deve ter de mim. A mesma que ele fez da ex-esposa. Exatamente, que era chata, não o valorizava, um coitado na mão dela. Visto que ele ficou mais tempo casado comigo, sou a bruxa maior. KKKKK. Nem me importo.
Ai, você é demais. E como fiquei sabendo, ela pergunta, né? Ela põe um ponto de interrogação. A prima dele postou uma foto do status dela no fim de ano deles juntos, inclusive no shopping que eu fui um ano antes. E aí ela põe uma pergunta: como comecei a perceber que ele tinha algum transtorno? Quando separamos de corpos, porque ele nunca assumia nada. O erro era sempre meu. Invertia o jogo, colocava defeito em tudo, virou uma pessoa explosiva, chantagista, começou a falar palavrões, ter atitudes agressivas com tudo. Mas para o trabalho dele, familiares, amigos, ele era uma pessoa, né? A pessoa que fará parte da Trindade. Meu Deus, de tão santo. Por fim, o exagero de cuidado com a Bia, nossa filha, e querer me submeter a tudo isso, sabendo que eu tinha muita preocupação com o divórcio em relação a ela. E muita dor de terminar um casamento também se tratando da nossa filha e tudo que eu presenciei. Comecei a perceber que tinha algo errado comigo também, pois o terceiro relacionamento duradouro que terminou em traição e coisas piores. Não é normal uma coisa dessa. Então, vi alguns vídeos sobre transtornos, inclusive o narcisismo, e muita coisa se encaixa no jeito dele e dos familiares dele também. Pois, se eu recuso alguma coisa, eles mudam o comportamento ou tentam inflar o meu ego. Principalmente quando se trata da Bia, que, ao meu ver, é para não assumir uma responsabilidade tão grande. Cheguei ao seu canal e muita coisa com os relatos fui me identificando. Ontem ouvi um relato da Cíntia, porque ele era muito parecido com o marido dela. Quieto, de não sair, mas depois, do caso do meu ex-marido, ele debandou. Não é de hoje que ele tem outras mulheres. Essa última se diz cristã porque ela me bloqueou no Instagram. Mesma atitude que ele fez em relação ao passado e que eu peguei as mensagens. Ele pediu para os amigos dele me bloquear para eu não fazer escândalos. Interessante. E com essa mulher fez a mesma coisa. Estou bloqueada no dele e no dela. Mas engraçado que no Face ela não me bloqueou, mas também não tem nenhuma informação sobre o relacionamento. Gente, eu já bloqueava, é contato zero, você não quer saber mais nada dele nem dela, deixa eles te bloquear não, você mesma já dá o contato zero, geral. E aí ela continua dizendo, somente no Instagram, que foi um amigo da minha irmã que viu pra mim, porque minha irmã também foi bloqueada por eles. Ridícula, como não questiona um negócio desse? Lavagem cerebral, vínculo traumático, um homem que deixa uma mulher e uma criança especial para trás. Livramento de Deus na sua vida. Vai saber a história que ele inventou e os pais dele que buscam e trazem a nossa filha das visitas paternas também não falam nada e eu finjo demência. Me doeu muito, pois esperei 5 anos para nada. E hoje não consigo voltar para o mercado, está muito difícil e ele só pega ela de 15 em 15 dias para quem tinha um cuidado extremo. E eu fico 15 dias somente com cuidadora 3 vezes na semana. A pensão ele paga e também trabalha e isso já é motivo de tapete vermelho. E ela coloca kkkk. Esse é o meu relato, creio um pouco longo, mas acredito que poderá ajudar mulheres que têm medo de ficar sozinhas, que se entregam para qualquer um sendo manipuladas como eu fui. Errei sim, mas também fui manipulada, pois ele sabia do meu passado, das minhas feridas e também se aproveitou disso. Porque um cristão verdadeiro já não deixaria seu casamento, nem deixaria por alguém mesmo que tivesse ruim. Ele não teria nem me olhado. Foi também manipulação e investida do inimigo. Sim. Queria que você visse os e-mails e se eu puder te encaminhar, eu te encaminho para você entender. Hoje peço a Deus, agora, debaixo da autoridade de Jesus, para eu viver um relacionamento com alguém que realmente me ame como Cristo amou a igreja e eu seja a esposa que Deus manda ser. Se assim for da vontade dele, pois agora tenho filha especial e este moço precisará remar junto comigo no meu barco. Mas para Deus nada é impossível. Muito obrigada por ceder seu canal e espero ter ajudado. Assim que puder, farei o curso de terapeuta. Que legal! Pois quero me curar e ajudar outras mulheres. Amém. Um beijo e Deus te abençoe. Que linda, que linda, que linda. Nossa, forte, hein? Muito bom, adorei ler teu relato, muito conteúdo, muita informação. Olha, ex-marido, ela divorciou, sim.
com uma filha, né, com síndrome, uma criança especial. Eles não têm empatia, não têm amor. Em vez de ajudar e apoiar, ainda piora a situação. Já tá com outra, tem que orar por essa moça, viu? Porque é a próxima vítima. E agora você falou aqui, né, que no caso dessa moça, eu fico pensando, ela tá agora no engano. Outra pessoa que vai passar por todo esse processo de sofrimento, sabe lá Deus quanto tempo, se ele vai casar ou não. Enquanto isso, veja isso sempre como um livramento de Deus, guardando a tua vida, a vida da tua filha. Ó, de 15 em 15 dias, é melhor que ele nem veja mais. O sofrimento é menos, sabe? Ora para Deus, que seja feita a vontade de Deus na tua vida, na vida da tua filha, porque ele sabe o que é o melhor para todos. Porque isso aqui, gente, isso não é um pai. Um homem que não busca ajuda, e você sim, busque terapia se você pode, já faz terapia, o curso de terapeutas vai ajudar muito nesse processo sim, porque ali a gente, é lindo gente, o agir de Deus, é lindo o grupo, tem acontecido coisas tão lindas, existe ali terapia em grupo, nós damos testemunhos, temos aulas, temos prática, Deus vai nos preparando, capacitando, por quê? Porque Ele nos revelou com um propósito maior e é usar nossas vidas para servi-lo através de ajudar outras vidas que estão passando pelo mesmo que a gente já superou, ok? Muito obrigada de coração por tudo que você colocou aqui, um relato que foi longo, mas foi muito importante e eu gostei. Você vê que quando o relato pode ser longo, mas ele tem conteúdo, ele não fica cansativo. E traz bênção, cura e libertação para a vida daqueles que estão aqui, tendo essa oportunidade de assistir. Compartilhem, gente, que mais e mais pessoas tenham consciência disso. E eu acho interessante que você começou o relato falando, nossa, eu não sei se ele é narcisista. No final você escreveu que lá no final você já falou, ele é, né? Você descobriu, não foi por acaso, foi Deus que revelou e foi para te libertar. Que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando a sua casa, a sua família, a sua filha. E fique firme no Senhor, porque Deus diz que no mundo teríamos aflições, mas que Ele venceu o mundo. Então, para a gente não desanimar. Fique firme, fique forte nessa força, porque Deus tem grandes coisas ainda para fazer na sua vida e através da sua vida também. E é para a honra e glória dEle. Beijos a todos no coração, fiquem com Deus e até o próximo relato. Se você quer mandar o seu relato, envie para relato.sobrevivente@hotmail.com. Até lá, gente. Tchau, tchau.